que diz a Sagrada Escritura. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença e eu peço agora, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Abre nossos ouvidos, nosso coração, para receber a Tua palavra. Ilumina o nosso pensamento, Senhor, para entender a Tua revelação e a Tua iluminação e a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu dei o nome dessa mensagem de uma família relevante não desiste quando tudo parece perdido. Amém? Amém? Uma família relevante não desiste quando tudo parece perdido. Se nós olharmos um retrato, você sabe que um quadro ele tem muitos detalhes, mas quando a gente se afasta, a gente olha de longe, a gente consegue ver a amplitude, ver o quadro de uma forma geral. Se nós nos afastarmos um pouco e olhar para a realidade das famílias hoje, as famílias nos nossos dias, nós vamos ver muitas coisas que estão acontecendo na família, nas famílias. A gente vai ver muitas coisas que são contra a palavra de Deus acontecendo, coisas que começaram a acontecer já faz muito tempo, e de uma forma sutil e devagar, veio acontecendo, e agora está surgindo o resultado de algumas coisas do passado. Agora nós estamos recebendo a consequência de alguns efeitos, né? Alguns resultados de questões que começaram lá atrás. Então hoje nós estamos vendo casamentos fake, casamentos que não existem, que são falsos, mediante a ótica da palavra de Deus. Então nós estamos vendo coisas incríveis, terrivelmente incríveis, acontecendo na sociedade hoje. Acontecendo nas famílias hoje. Se você ligar a TV, você vai ver notícias de pais matando, violentando, maltratando filhos. Mas não é os maus tratos de esse pai foi abusivo na hora de corrigir o filho. Não, são maus tratos de violência moral, violência sexual, violência física, mas não por uma correção, mas só por simplesmente violência. E isso nós estamos vendo não simplesmente com um filho adolescente, 14, 15 anos. Nós estamos vendo isso acontecer com crianças de 5 anos, de 8 anos, de 3 meses. Coisas horríveis acontecendo com a família. Coisas horríveis acontecendo com as pessoas. Aí você vai para dentro das escolas e você vai ver crianças, jovens, adolescentes, crianças já com seus 5, 6 anos, expressando uma violência fora do comum. Crianças com 5, 6 anos aflorando a sua sexualidade fora do comum. E você vai ver o resultado nas escolas,
Professores que não querem mais dar aula, porque apanham dos jovens. E quando não apanha do jovem, apanha do pai. Porque o jovem vai lá, reclama para o pai que o professor xingou, e o pai vai lá e não quer nem saber. Então nós estamos vendo a família sendo destruída à luz do dia, aos nossos olhos, na nossa frente. Você tem notícias na TV, na rádio, na internet, então, muito mais. Desrespeito dos filhos com os pais, desrespeito a princípios, desrespeito a heranças, desrespeito homem e mulher, e o desrespeito em todas as áreas. Em todas as áreas. Então são coisas terríveis. Os casamentos fora dos padrões de Deus. E Deus criou o casamento, Deus criou o homem e a mulher, nós vimos isso nas outras mensagens, para viverem juntos. Em qualquer circunstância, em qualquer hipótese, qualquer situação, para se fortalecer, para se ajudar, para amar, para respeitar. Mas a gente vê casamentos fora dos padrões de Deus. E filhos sendo criados pelos avós, pelos tios, menos pelos pais. Por quê? Porque os pais trabalham? Não, porque os pais não existem mais. Um fugiu, o outro abandonou, e o filho ficou. Alguns queriam porque queriam ter filhos, mas aí tem o filho, abandona, deixa com a avó e vaza para o mundo. Outros não queriam ter filhos e maltrataram, tentaram tirar o filho, não conseguiu, o filho nasceu, abandona. Larga do lixo, larga na porta de alguém, como se fosse um cachorrinho, como se fosse um bichinho, como se fosse um pedaço de pão. Não, é uma pessoa que está ali. É um pequeno adulto que está ali, que não cresceu ainda, mas vai crescer, vai ser um adulto. Vai ser alguém. Então nós estamos vendo homens que abandonam as esposas, abandonam os filhos, some, mas cadê? Não sei, sumiu. Homens que têm a cara de pau de sair à noite para ir buscar um lanche para a família e não voltar mais. E deixar uma mulher com os filhos em casa abandonada, sem saber o que fazer, o que houve com ele. O prazer e a aventura valem mais que a bênção e mais do que aquilo que é sólido. A questão não é ser feliz ou não ser feliz. A questão é fazer ou não a vontade de Deus. Só que hoje as pessoas dizem, eu quero ser feliz. Pois é, mas tu não pensou isso antes de casar com essa pessoa que tu tá? Por que agora tu pensa que ser feliz não é com ela, e antes era? A gente vê pessoas dizendo, não, eu vou me separar porque eu vou ser feliz. Porque eu vejo fulano que separou e hoje é feliz. Mas é a vontade de Deus? É o que Deus pensa? É o que a palavra diz? Uma vez um jovem que estava querendo namorar uma moça, ele disse, não sei, eu estou tentando e tal. Eu disse para ele, faz muito tempo isso, eu disse para ele, tu já pensou em orar a Deus, perguntar para Deus o que Deus acha? Não, acho que Deus nem está nesse negócio. Está respondido. Está respondido. Não precisa nem orar. Então as pessoas, elas estão escolhendo os seus prazeres, as suas vontades, a sua alegria, a sua suposta felicidade, mas não está preocupada com o que Deus, com o Criador, com aquele que tem toda a bênção para nós, pensa.
Ele primeiro quer satisfazer a sua carne, a sua vontade, e depois ver o que Deus pensa. E quantas famílias que a gente vê começar de qualquer jeito e terminar numa desgraça. E terminar cada um para um lado, os dois sofrendo, cada um sem uma perna, sem um braço, porque deixou, né, com aquela pessoa e hoje vive uma vida amargurada porque fez as suas escolhas erradas. Então, a família hoje, ela está totalmente degenerada, destruída, afetada pelo pecado, pela sociedade, e cada vez pior. E aí nós falamos que famílias fortes fazem sociedades fortes. Mas famílias destruídas constrói. Sabe o que consegue construir? Constrói uma sociedade destruída. Parece um paradoxo, né? Mas nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo essas coisas terríveis, aonde se celebra um aborto, aonde se celebra a morte de um bebê, de uma criança, porque eu não quero ter. Meu corpo, minhas regras. Primeiro, o corpo não é teu, é de Deus. E segundo, a criança que está dentro de ti não é tua, também é de Deus. A mulher tem uma cápsula que ela foi destinada para que aquela vida se desenvolva. E essa cápsula, essa criança, não é a unha que eu corto, não é o cabelo que eu corto, não é a barba que eu aparo. É uma vida que tem corpo, alma e espírito. E também precisa de Jesus. Ou vai precisar de Jesus quando nascer. Então nós temos que nos preocupar com a família. E nós, como igreja, precisamos nos preocupar com a família. Precisamos nos preocupar com a sociedade, com o desenvolvimento da sociedade, com o avanço da sociedade, com o avanço da igreja e com o bem-estar da família. Eu me preocupo com você, como seu pastor. Como está a sua casa? Como está o seu relacionamento? Eu sei que não está bom. Pode estar melhorzinho, né? Mas 100% não está. Porque ninguém é 100%. Mas quando sair dos 80%, você deve procurar o seu pastor, a sua pastora, e tentar achar uma solução em Deus para resolver o problema. Para que a sua família ela seja um reflexo, um espelho, uma bênção para a sociedade. Para que você construa uma sociedade melhor daqui para frente. E aí nós vamos entrar no texto que nós lemos. E eu quero que você entenda primeiro o que aconteceu aqui. Nós estamos vendo a história de Davi, uma das cenas da vida de Davi. O que aconteceu aqui? Que cidade é essa, Ziclag, que Davi está? E foi roubado, né? A sua família foi roubada. Acontece que Davi, ele foi declarado ungido o rei de Israel, mas não era rei ainda. O povo pediu um rei. Deus não queria dar um rei, porque Deus dizia que o rei é ele. Os homens de Deus do passado, Gideão declarou isso. Gideão disse para o povo, eles queriam um rei, disse, não, eu não sou rei, rei é Deus. Mas eles continuam pedindo rei, então Deus diz, tá bom. Todo mundo tem rei, só nós que não. Tá bom, vocês não querem a mim. O profeta Samuel diz, puxa, mas como assim? E aí Deus fala, não, Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Então eu vou dar para eles aquilo que eles querem. E Deus deu um rei conforme o povo queria.
Cuidado, querido, com as insistências com Deus. Com a porta que tu bate não se abre, mas tu bate não se abre, tu bate... Não, ela tem que abrir. Aí daqui a pouco Deus fala, tá bom, eu vou abrir, para te ver o que tem do outro lado, para te arrebentar. E depois pode ser que depois que tu te arrebentar, tu vai entender que eu estava impedindo que tu abrisse por isso. Aí Deus dá um rei, conforme o povo queria, alto, forte, grande, guerreiro. Uau, é o rei que a gente quer. A palavra diz que os homens mais altos de Israel batiam no ombro de Saul. O cara era grande demais. Então tá, toma. E foi um desastre como rei. Foi um desastre. Desobedeceu a Deus, fez um monte de coisa terrível. Outro dia a gente fala mais sobre ele. Aí, Deus diz, tá bom. Já experimentaram, viram que o negócio é ruim, viram que não é por aí. Agora eu vou dar para vocês um rei. Aí a palavra diz que ele pega um qualquer. Um baixinho. Novinho. Ruivo. Pastor de ovelha. Nada a ver com os padrões que eles queriam. Mas ele disse, esse é segundo o meu coração. Esse é como eu quero. E levanta Davi. Só que, quando ele levanta Davi, Saul é rei ainda. Ele não derrubou Saul e botou Davi. A palavra diz que ele tirou o espírito de Saul e colocou em Davi. E ele continua reinando. E aí a palavra diz que ele se endemonia. E não tem quem tire o demônio dele. Até que ele manda chamar alguém que toque para ele. E acham Davi que toca a harpa, que escreveu os salmos, que cantava para Deus, que louvava a Deus. Lá no secreto dele, lá onde ninguém via. Davi está lá no campo, cantando para Deus. Talvez ele cantasse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele vai cantar para Saul. E aí diz que o demônio saía de Saul quando ele cantava. Músicos, o poder que tem o louvor. Quando você canta para Deus, Deus se encanta. E Deus traz paz, Deus traz bênção, Deus derrama sobre nós a sua graça. E aí ele faz isso, Saul, o demônio sai, e ele é um guerreiro, um jovem guerreiro, que a palavra diz que ele vencia o urso, vencia o leão, para defender as ovelhas. E ele vai para a guerra, e ele é um baita de um guerreiro. Mas Saul não gosta. Como assim? O rei aqui sou eu. O que esse cara está pensando? Aí começa a cantar uma música para debochar dele. Shopping. Uma música para debochar dele. Aí diz, Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares. E Saul fica indignado e começa a perseguir Davi. E persegue Davi, agora quer matar Davi. Quer matar Davi, Davi foge. E Saul querendo matar ele. Mas Saul nem sabe que ele é o rei que Deus escolheu. E Deus está perseguindo ele. Davi tem 2 oportunidades de matar Saul. Um dia ele chega nas costas de Saul e só corta a pontinha da roupa dele e se afasta, depois manda entregar. Se eu quisesse te matar, eu te matava. Aí pergunta, mas por que tu não matou? Ele diz, ai de mim, tocar no homem de Deus. Mas aí Saul fica perseguindo ele e ele não sabe mais o que fazer. Aí ele vai nos inimigos, nos filisteus, e pede abrigo. Abrigo político. Ele diz, olha, eu estou fugindo, eu não sei mais o que fazer, eu preciso que vocês me dêem um abrigo. E os filisteus, opa, Davi é guerreiro e é dos bons. Tu promete ser dos nossos? Claro, pá, então tá dentro. E aí eles dão um Ziclag para Davi morar. E Davi então vai morar com a sua família, com seus amigos. Diz a palavra que são 600 homens.
É uma cidade. Nos parâmetros bíblicos, uma cidade completa. Ele está lá morando com a sua família, no terreno do inimigo. Aí tem um problema, gente. Para as famílias. Não importa quem você é na família aqui. Se você é pai, se você é mãe, se você é avô ou se você é filho. Você faz parte de uma família. Então essa mensagem é para você que é o representante de uma família. Eu quero falar hoje de atitudes que Davi teve para salvar a família. Para lutar pela família, para resgatar a família. E uma coisa que ele fez de errado, ele foi morar no terreno inimigo. Nunca vá morar no terreno inimigo. Nunca vá morar onde você sabe que vai dar problema. Não conte com a sorte. Não, mas lá, mas aquele pátio lá tá louco, lá, Deus, é uma guerra. Não, mas vai que nós lá vamos trazer a paz. Não vai para o lugar do inimigo. Ele foi morar no terreno inimigo. E aí, a palavra está nos dizendo que aconteceu que chegou um ponto que os inimigos, ele foi guerrear, ele vencia as batalhas para os filisteus, ganhava as guerras, o rei estava feliz com ele, mas o povo não estava. O povo, não, mas esse cara daqui a pouco vai se virar contra nós. E aí, o rei diz, então tá, Davi, acho que chegou, acabou o nosso contrato. Acho que até aqui tá bom. O povo não está gostando de ti aqui, estão com medo de tu te rebelar, então... Mas faz o seguinte, volta lá para Ziclag, fica lá, mas não precisa mais trabalhar no exército. E aí diz que quando eles chegaram em Ziclag, os amalequitas, que são outro povo inimigo, inimigo dos filisteus, inimigo de Israel, tinham invadido a cidade. Os amalequitas, eles eram um povo traiçoeiro, um povo esperto, malandro, mas que só atacava pelas costas, ou só atacava quando o inimigo estava fragilizado. Então estava todo mundo lá guerreando, eles vinham por trás e matava os inimigos por trás de forma traiçoeira. Cuidado com as pessoas traiçoeiras. Cuidado com as pessoas que nas tuas costas te enfiam a faca, mas na tua frente te abraçam. Os amalequitas eram assim. E eles atacavam quem estava fragilizado. E essa família estava fragilizada, porque os guerreiros não estavam. Só estavam os velhos, as mulheres e as crianças. E eles atacaram. E a palavra nos diz no versículo 1 que eles colocaram fogo na cidade. Chegaram lá, estava a cidade toda incendiada. O inimigo gosta de botar fogo no nosso lar. Ele gosta de botar fogo na nossa casa. Ele gosta de botar fogo na nossa família. O inimigo, ele gosta de fazer isso, é de iniciar um incêndio e destruir as famílias, destruir as casas, pelos seus ataques traiçoeiros. Então, eu quero falar de algumas atitudes que Davi teve para resgatar o que foi perdido. Primeiro, no versículo 4 diz, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Davi chorou pela sua família. Davi chorou pela sua família. Não chorou pelo dinheiro, não chorou pela riqueza, não chorou pelo palácio, não chorou pelo reinado, chorou pela sua família. A primeira atitude que precisamos ter para resgatar a nossa família é chorar. Chorar na presença do Senhor. E chorar na presença do Senhor faz toda a diferença. Chorar faz toda a diferença, porém, o grande erro que cometemos é que nós vamos chorar depois que a família foi destruída.
Depois que o mal já chegou, depois que os amalequitas já atacaram, depois que está tudo pegando fogo. Acontece um problema, surgiu o desemprego, a gente vai chorar. Surgiu a doença, a gente vai chorar. O filho se desviou, a gente vai chorar. O marido não quer vir para a igreja, a gente vai chorar. A esposa não quer, a gente vai chorar. Mas a gente faz isso depois. Nós precisamos fazer isso antes. Chore, mas chore antes. Chore agora. Sua família pode não estar tendo problema, pode não estar sendo atacada. Então agora é a hora de chorar. É hora de chorar, é hora de entrar na presença de Deus. Faça como Jó fez. Jó, ele chorava na presença de Deus, ele orava na presença de Deus, ele oferecia sacrifícios a Deus, ele pedia perdão para Deus pelos pecados que seus filhos ainda não tinham cometido. Ele dizia, vai que meu filho vai cometer um pecado. Senhor, está aqui a minha oferta de amor por eles. Perdoa eles se eles cometerem um pecado. Ele chorava antes. Ele se precavia antes. Ele era alguém preocupado com a sua família. Ele queria o bem da sua família. Ele se preocupava com os filhos, com a sua casa, com a sua mulher, com a sua família. Então nós precisamos chorar, chore na presença do Senhor. Uma família que se ama, chora e ora, ora e chora. Ora chorando e chora orando. Deus ouve. Deus ouve muito mais o seu choro do que a sua voz. Chore. Chore na presença de Deus. A palavra diz que Deus não resiste a um coração contrido. A um coração que se arrepende. A um coração que chora na sua presença. Amém? Amém. Segunda atitude que Davi teve. Versículo 6, a parte B do versículo, a parte final do versículo diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Se fortaleça em Cristo. Deixa eu botar uma coisa para você. Está todo mundo muito quietinho, deixa eu ver se você está entendendo. Você quer uma família abençoada? Amém. Você quer uma família debaixo da bênção de Deus? Amém. Você quer uma família protegida por Deus? Amém. Você quer resgatar princípios da sua família? Amém. Então tome as atitudes de Davi, se fortaleça em Deus, se fortaleça em Cristo. Olha o que a palavra diz, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta, meus irmãos, nossa luta não é contra pessoas. Não deve ser contra um membro da nossa família. Nossa luta não é contra um membro da família. A nossa família não é uma reunião de inimigos que mora junto. A palavra diz que a nossa família... a palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas. Não é um contra o outro. É contra os seres espirituais. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa família não é essa reunião, essa junção de pessoas inimigas. A nossa família, é a nossa casa, é o nosso lar. Então, se tem um problema dentro da sua casa, não é o seu inimigo aquele ali. O seu filho não virou seu inimigo. O seu pai não virou seu inimigo. A sua esposa não é sua inimiga.
O seu marido não é o seu inimigo. Existem forças espirituais. Lute por sua família. Não lute contra a sua família e nem com a sua família, mas lute por sua família. Nossa luta é espiritual. Por isso precisamos nos fortalecer em Deus. Por isso que Davi buscou força em Deus. Porque existem momentos da nossa vida que a gente está arrasado, destruído. E nós só vamos encontrar força em Deus. Não adianta. Não adianta. Não adianta uma ligação. Não adianta ir para o shopping. Não adianta ir fazer compras. Não adianta ir para uma festa. Não adianta ir para uma balada. Não adianta usar droga. Não adianta encher a cara. Não adianta encher a barriga de comida. Não resolve. Não adianta não comer também. Nós vamos nos fortalecer em Deus. Precisamos nos fortalecer em Deus, porque os ataques são espirituais. Os ataques são malignos. Os ataques vêm de Satanás e seus anjos. Os ataques vêm contra a família para provocar o desastre na família, a separação da família. Então precisamos nos fortalecer em Deus. Como? Como? Se abastecendo em Deus. Se alimentando de Deus. Se alimentando. Devorando Deus. Se enchendo de Deus. Se fortalecendo em Deus. É preciso ler a palavra de Deus para receber suas orientações. Se você não lê a palavra de Deus, você não vai ser fortalecido. Mais uma vez eu digo, nós somos a religião do livro. E livro se lê. Eu preciso ler para saber o que Deus tem para a minha vida. É preciso orar, chorar na presença de Deus. Nós precisamos orar, gente. A igreja precisa orar. A igreja precisa dobrar o seu joelho e buscar a presença de Deus. Buscar força em Deus. Senhor, eu estou com problema. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não aguento mais esse homem. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais esse filho. Olha, Senhor, eu estou com dificuldade. É orar, dobrar o joelho, é falar para Deus o que está acontecendo. É chorar na presença dEle. É derramar suas lágrimas. É de repente não conseguir falar, mas encher a cadeira de lágrimas. Assim se fortalece em Deus. É preciso ouvir a palavra do seu pastor. A orientação do seu pastor. É preciso ouvir a palavra de Deus, a palavra pregada, a palavra da cruz. A palavra da cruz vai te fortalecer. A palavra de Deus vai te fortalecer. A palavra do arrependimento vai te fortalecer. A palavra vai te fortalecer em Deus. Para resgatar o que foi perdido, se fortaleça em Deus. Mas não espera perder para se fortalecer. Não espera perder, não espera acontecer o desastre. Se antecipe antes, se fortaleça antes. Se entregue antes. Aleluia! Terceiro ponto, versículo 8. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus orientou Davi a perseguir e vencer. Persiga seus objetivos em Deus pela sua família. Persiga os seus objetivos. Persiga seus objetivos em Deus pela sua família. Quando você casou, quando você estava junto, quando você começou, sonhava com um monte de coisa. Sonhava com uma casa, sonhava com um banheiro, com uma banheira. Sei. Sonhava com uma casa na praia,
Sonhava em ter muitos filhos. Sonhava em voltar um negócio. Não sei. E de repente o tempo passou e você foi murchando e perdendo. E as forças foram se indo. E as coisas foram andando. E o Amalequita entrou na sua casa e você não viu. Deu uma punhalada aqui, uma punhalada ali. E hoje você não sonha mais. Deus diz: persiga. Persiga e você vencerá. Não desista. Não pare. A batalha ainda não foi perdida. Tinha um poeta que dizia: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Continue. Às vezes dá vontade de desistir. Sim, dá. Dá vontade. Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Às vezes dá vontade de dizer: não quero mais, tô largando fora, larguei, parei. Às vezes parece que tá tudo acabado, tudo terminou. Parece que acabou o amor. Parece que acabou a alegria. O inimigo ateou fogo. E esse fogo tá te pegando. O filho foi pro mundo. Caiu nas drogas, no álcool. Às vezes dá vontade de parar mesmo. A casa está de perna pro ar. O marido não quer mais a esposa não quer saber mais do marido. O pai não é mais pai. O marido não é mais marido. A esposa não quer saber de mais nada, só quer saber dela. A casa só tem briga. O príncipe, em vez de entrar em casa, ele fica lá fora que entra o cavalo. A princesa fica lá fora que entra a Fiona. A princesa só quer saber dela. Academia, roupa, maquiagem. Marido que se lasque. Não importa o que seus olhos estão vendo. Não importa o que você está vendo. Davi, quando chegou na cidade, quando chegou em Ziclag, ele viu tudo destruído. Cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê eles? Não importa o que você está vendo, não importa o que você está enxergando. Deus disse a Davi, e a sua palavra nos diz isso hoje: persiga e não desista. Persiga seus objetivos, vai resgatar tua família, vai lutar por ela. Deus disse: vai, você vai vencer. É Deus dizendo: você vai vencer. Caminhando para o fim, versículo 26, vai dizer: quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Davi venceu, Davi resgatou sua família, e quando ele chegou, ele foi presentear Israel, e ele disse: está aqui um presente dos inimigos de Deus. Queridos, os nossos inimigos são inimigos de Deus. Os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. Quando alguém apronta para a nossa família, pensa nós. Quando alguém apronta para a nossa família, para nossos filhos, quem defende? Os pais. Quando tem um problema na escola, quem é chamado para resolver? Os pais. Quando você entrou na igreja de Cristo, você ganhou um pai. E esse pai, a palavra diz que ele é ciumento, ele é zeloso, e ele é bravo.
Esse pai, a palavra diz que ele é vingativo para aquele que luta contra ele. E quem luta contra o povo dele, luta contra ele. Ele disse para Abraão: aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E aquele que te abençoar será abençoado. Então essa luta que você enfrenta, ou que você enfrentará, pertence ao Senhor. Pertence a Deus. Por isso a vitória é garantida. Por isso que a vitória é certa. Não é porque eu e você temos capacidade de vencer, mas é porque Jesus vencerá ela, para mim e para você. A luta não é nossa, a luta é do nosso Senhor por nós. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu quero ler esses versos com você. Salomão, quando construiu o templo, ele fez uma oração no templo. E ele disse para Deus, entre tantas orações que ele fez, ele disse: Senhor, quando alguém tiver algum problema, quando vier a seca, mas se essa pessoa que está com problema vier aqui, voltada para esse templo, orar para ti, pedir que o Senhor mande chuva do céu, o Senhor ouve do céu e manda chuva. Aí ele fala: se alguém for perseguir o teu povo, se algum mal chegar no teu povo, e essa pessoa que está sofrendo esse mal, essa perseguição, vier aqui nesse templo, se voltar para ele e orar para ti dizendo: Senhor, eu sou teu povo, tu é o meu Deus, tem inimigos me perseguindo, o Senhor ouve esse clamor do céu e expulsa os inimigos da presença deles. E aí, em 2 Crônicas, Léo, bota no telão para mim, por favor. 2 Crônicas 20, de 7 a 15. Os inimigos de Israel estão atacando. O povo de Israel está acuado, não sabe o que fazer. Está todo mundo perseguindo. Aí alguém lembrou da oração e disse isso para Deus: não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra a teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Veja agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esses exércitos imensos que estão nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Beniai, bisneto de Geliel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem todos os que vieram de Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, Deus falando: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desses exércitos enormes, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Deus fala para nós essa noite: não tenha medo, a batalha é minha, a batalha é de Deus. Apenas clame pelo meu nome, apenas se proste nesse templo, se proste nesse lugar que foi elegido como lugar de oração, como lugar do Senhor, como lugar da reunião dos santos.
Quando você vier aqui nessa casa, ore a Deus, clame a Deus, diga: Senhor, lembra da tua promessa. O Senhor disse: se nós nos voltarmos para ti, o Senhor vai nos socorrer. E a palavra dele diz que a batalha não é nossa, é dele. E não tem batalha perdida para ele. Não tem batalha perdida para Deus. E o último ponto, o último versículo, só leu o 23, que diz assim: Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. A vitória e os louros são do Senhor. A batalha é dele, a vitória também é dele. Quando você estiver passando por luta, você estiver passando por problemas, glorifique a Deus. Quando a luta for muito grande, você deve dizer: yes, a vitória vai ser grande, porque a batalha é de Deus. E a vitória também é dele. E quando você passar pela vitória, passar pela glória, receber o prêmio, diga: esse prêmio é de Deus. Diga: glória a Deus. Então, queridos, lute por sua família. Não deixa a sua família cair nos laços do inimigo e na sociedade depravada. Não desista da sua família. Chore pela sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não olhe, não fica apegado àquilo que você está vendo. Não desista dos seus pais, se eles ainda não são crentes. Não desista do seu casamento. Ajude outras famílias a se fortalecerem no Senhor. E você se fortaleça no Senhor. Quando tudo parece perdido, lute por sua família no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.